Estamos aqui com mais um Gilmara Pode, o meu podcast. E hoje a gente tem um tema muito importante. Por ser mulher, eu me importo muito com a gente, com a outra mulher. Então eu passei parte da minha vida tentando defender essas mulheres, mesmo porque eu sou a quinta filha de um casamento onde a gente tem muita essa exposição. E na minha família a gente teve problema com isso que eu vou falar aqui. Então eu trouxe uma especialista, a doutora Adriana Kawasaki, que é alguém que eu admiro demais, é um criminalista daqueles. Se tiver problema criminal, eu espero que não tenha, mas se tiver, só contratar, que é bom, é honesto, é alguém que eu confio, e por isso eu trouxe para falar com a gente de um tema muito sensível, né, doutor? É, sem dúvida. Cumprimenta aí o povo, se apresenta e depois a gente entra no tema. Não, é um prazer estar aqui no seu podcast, no seu convite, né? Fiquei muito lisonjeado por ter sido convidado, sem sombra de dúvidas. A gente, a maior forma de gratidão, né, de reconhecimento do nosso trabalho é quando a gente tem esse tipo de elogio aí, mexe com o nosso ego. E com a nossa profissão também, né, porque a gente enfrenta muito essa questão do preconceito, advogado criminalista, né, que defende criminoso, etc., quando na verdade a gente pode ajudar as mulheres que estão sofrendo determinados problemas, né, alguns enfrentamentos com essa moda que está, né, contra as mulheres, e o advogado também é uma ferramenta importante para estar ajudando a enfrentar esses problemas junto às delegacias de polícia, ao Poder Judiciário. Isso a gente vai falar um pouco, mas a minha especialidade é o direito criminal, sou especialista nos crimes dolosos contra a vida, em especial o Tribunal do Júri, mas também tenho um vasto conhecimento em relação ao direito criminal, né? Então, o que a gente puder colaborar aqui para ajudar você a informar essa mulherada aí vai ser um prazer. Eu tenho certeza que um só podcast com você não vai dar para abranger tudo. Porque esse tema de violência contra a mulher, em todas as esferas, ele é muito necessário o poder de um advogado para nos defender. Você está falando do criminalista, que as pessoas olham de uma maneira pejorativa. Eu tive uma experiência com você muito positiva, né? Um defensor, alguém que nos deu a esperança de que a gente ia ter justiça. Então, vamos mudar esse preconceito aí, sim, porque um advogado criminalista, ele também ajuda a gente a colocar quem quer que seja atrás das grades. Claro. E o que a gente vai falar hoje é sobre a violência das mulheres nas redes. E, às vezes, a rede social se torna também uma grade. Ela fica presa nesse tipo de violência contra ela, né? A gente está falando de violência sexual nas redes sociais, né? Sim. É complicado isso, porque a mulher se sente muito vulnerável. E aí a gente entende que precisaria ser mais firme para quem faz isso com uma mulher, por ela ser mulher ainda, né? Sim. Eu tô nessa esfera já pública, políticas públicas para a mulher, desde 2009 institucionalmente. Mas eu sou a quinta filha de um casamento de 6 filhos e 5 são mulheres. Então, eu vivo nesse ambiente desde que nasci. E a gente percebe que isso acontece com maior frequência e vários tipos de violência. Eu tenho 4 irmãs, eu posso citar 4 tipos diferentes de violência. E um deles foi essa exposição na rede, e que eu fiquei muito perto, e aí eu sei que a gente precisa denunciar. Então, vou logo abrindo aqui, como antes de passar a palavra para o doutor que vai comentar sobre as novas legislações que vai te proteger, eu já deixo de antemão, vou abrir e fechar dizendo, não tenha medo, denuncie, isso corre em segredo de justiça, então você não vai ser de novo violada, mas não deixe de denunciar, porque senão a gente vai estar ajudando esses criminosos a se proliferarem. Se a gente não denunciar, eles vão continuar fazendo isso com a gente, que é mulher, e por sermos mulher. Eu nunca vi caso de mulher expor homem, é raro. Deve ter, mas é raro. Então, vamos conversar aqui agora com o doutor sobre a nova lei, a nova legislação. Eu queria que o senhor falasse, tem 2, né, legislações, mas tem uma mais recente que é de dezembro. Isso. E aí eu queria que o senhor pudesse aí falar para a mulherada, não ter medo, sim, procurar um criminalista para defendê-las desse tipo de violência nas redes sociais. Tá, legal. Então, inicialmente a gente tem que entender que essa questão, você falou uma palavra muito certa, que é a vulnerabilidade. Primeiro que a vulnerabilidade é algo que a gente se coloca nessa posição. Concordo. E tanto a mulher quanto o homem, mas aqui o ponto é a mulher, ela
a mulher tem uma sensibilidade maior, uma tendência maior a confiar mais no parceiro. E quando você começa a transferir imagens, a compartilhar imagens, os nudes que a gente chama, da sua própria imagem, ou até compartilhar filmagem ao vivo, né? Uma chamada ao vivo online, ela faz com que você fique numa condição de vulnerabilidade. Porque você está expondo a sua imagem, a sua nudez, para uma pessoa que, em tese, tecnicamente, você confia. Porque eu não tenho dúvidas de que uma mulher jamais iria fazer uma exposição para uma pessoa que não tem afinidade, que não tem uma confiança plena. E aliado a isso, a gente também tem a questão da dificuldade que a mulher tem depois de reverter esse quadro, pelo medo, pela insegurança, porque, veja, no momento em que um canalha, um covarde desse, ele utiliza de uma imagem que você expôs, ele coloca numa rede social, você vai ter um monte de enfrentamentos que uma mulher vai ter que ter para poder resolver esse problema. Primeiro é o enfrentamento com a sociedade local. Quando a gente fala de uma cidade como São Paulo, você vai andar na rua, você não vai ser visto, mas você imagina se isso acontece numa micro-sociedade, num município muito pequeno, com 50 mil habitantes, que todo mundo conhece todo mundo. Você também tem uma micro-sociedade que é uma escola, por exemplo, uma universidade, né? Então, aí você fica com medo dessa exposição e você não quer potencializar isso, denunciando e etc. Mas, inicialmente, a gente tinha uma questão aqui no Brasil. O crime que a gente tinha anteriormente era um crime que falava nos crimes de calúnia e difamação, né? E era um crime muito pequeno e ele era generalizado. Então, difamar a imagem de uma pessoa era de uma forma genérica. Ele tá capitulado no Código Penal. Aí veio uma lei, a Lei 13.718, de 2018, que ela veio a capitular um crime. Ela inseriu no nosso Código Penal um crime específico, que é de divulgação de imagens sexuais, das partes íntimas de uma mulher ou de um homem. Isso aí não ataca só a mulher. É uma lei que ataca tanto o homem quanto a mulher. Mas, como você disse, a incidência de mulheres divulgando isso é praticamente zero, ou pelo menos a gente não vê. A maior parte é dos homens. E covardes, né, que fazem isso, e eu imagino que se houve uma capitulação específica, se o Poder Legislativo entendeu que deveria editar uma lei específica disso, é porque existe uma incidência grande de crimes. Porque não se teria uma discussão acerca disso se fosse algo que acontecesse de forma aleatória. Mas não, é uma coisa que reiteradamente vem acontecendo. E quando esse crime entrou, ele foi inserido no Código Penal, ele veio com uma penalização muito baixa, ao meu sentir. Ele veio com uma pena inicial de 1 a 4 anos de reclusão. Pouco, porque na nossa legislação é importante salientar que as penas até 4 anos, para quem é primário, ela é cumprida em regime aberto, ou seja, não sai prisão. Já com uma nova edição de lei, que agora no final de 2025 nós tivemos a Lei 15.280, salvo engano, que ela veio para majorar, ou seja, para aumentar as penalizações de determinados crimes, e dentre eles um grande número de crimes sexuais, como estupro de vulnerável e a divulgação de imagens, que é a capitulação é o artigo 218-C do Código Penal, que ele aumentou de 4 a 10 anos de reclusão agora. Olha, eu fiquei muito feliz, né, quando a gente estava conversando sobre o tema e saber que aumentou. Por quê? Aumentou um pouco mais porque a mulher, ela fica aprisionada para sempre. Não é algo que os anos de prisão do criminoso vai apagar da mente da vergonha. Exato. E da moral. Então, assim, ainda que seja, eu fico feliz que evoluiu, mas o ano é 2025 que isso acontece, dezembro de 2025, olha quanto tempo, porque nós somos um país machista, sim, né? Não sim. Um país só, um mundo, né? E aí, então, sempre teve essa questão do homem achar que ele tem posse sobre a mulher. Quando um canalha publica uma imagem íntima de uma mulher,
ele aprisiona ela para sempre, porque a mulher é muito sensível. Diferente, e aí nós temos diferenças de gênero mesmo, a mulher, ela é algo que é sensível demais a essas causas. E quando ela troca, igual você falou no começo, uma confiança, ela não acredita que a pessoa vai fazer isso, porque ninguém, em sã consciência, pensar que alguém vai expor nas redes sociais, expor ela intimamente, ela não vai mandar a imagem. Então, é uma confiança plena que ela faz. Quando a pessoa exerce esse crime, e ainda que seja, antes era de 1 a 4, agora aumentou para até 10, né? A gente fica feliz por essa evolução, mas ainda não é o suficiente, doutor, porque queria que você falasse dessa questão que quando entra na rede, não isso sai. aí, esse é o grande problema, porque determinadas pessoas chegam até mim e falam assim, doutor, como é que eu faço para paralisar, né, a divulgação dessas imagens? Então é muito simples quando ela está sendo divulgada, por exemplo, por uma emissora de televisão. Porque aí eu vou entrar com uma tutela de urgência, vou pedir para um juiz para que seja paralisada essa divulgação na emissora de televisão. Agora veja, você confia no celular do seu namorado, companheiro, seu ficante, porque você tem um affair e você confia. Esse telefone, ele divulga para um. E hoje, a velocidade que tem dessa propagação, ela é assim, é absurdo, né? É medonho, Você divulga algo, você dá um start agora, um enterzinho, você está em milhões de pessoas já acessando, e milhões passando para milhões, e milhões passando para milhões, e daqui a pouco eu imagino que uma imagem ela chegue, vai no Japão, que é a outra ponta do mundo, em 1 milésimo de segundos. É verdade. E aí como é que o Poder Judiciário vai conseguir paralisar essas imagens? Então, é humanamente impossível que um advogado consiga resolver essa questão. Por isso, então, esses são dos pontos que você tem que avaliar para não dar a imagem. Mulherada, Né? não faz isso não. Eu vou deixar um recado aqui para as mulheres, depois dessa fala, porque assim, você fica tão vulnerável que não vale a pena. Não vale a pena porque relacionamentos acabam, Claro. né? Não é eterno, infelizmente não é eterno, e você fica vulnerável. Mas se já fez, tem saída também. Curioso é que assim, a mulher, a gente até brinca, né, no direito, que fala assim, você quer conhecer o seu parceiro ou a sua parceira, se separe deles que aí você vai efetivamente conhecer. Então existe aquela cumplicidade durante a união, que ela é louvável, ela é válida, entre duas pessoas tudo é válido, a gente sabe disso, com essa cumplicidade. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas mudam com o passar do tempo. Então, você pode ter um relacionamento de 20 anos com uma pessoa e amanhã ela passar a ser sua inimiga, né? Eu vou fazer uma adenda aqui. Então, a gente teria que fazer um contrato de confiabilidade para trocar a intimidade? Então, eu digo o seguinte, o contrato de confiabilidade ele já é intrínseco à relação, não precisa fazer. Doutor, tem que escrever para depois separar, não pode publicar. Sob pena do pagamento de danos morais e quantificar, né? Assim, porque o ser humano é mau. O Poder Judiciário dá um valor muito ínfimo. Eu acho. Sem dúvida. Porque o ser humano que faz isso, que tem essa propensão de maldade, ele é alguém que deveria ser extirpado. Já que não dá, que deveria, então, ter penas cada vez maiores. Para não fazer, porque isso é uma sensação que eu vivi muito de perto, isso, ela mata a pessoa diariamente. Sim. Não é algo que... mesmo depois do processo que você está enfrentando... É uma prisão perpétua, né? É cárcere. Cárcere para sempre. Perpétua. Então, assim, deveria ser a lei no mesmo nível, porque Claro. aí ninguém faria. Mas como ainda estamos caminhando, e eu agradeço pela evolução também, né? Sim. Cheguei a acreditar nisso. Mas eu penso ainda que um crime desse que vai aprisionar a mulher para sempre, essa que se sentiu assim, que buscou a justiça, ou que não tem coragem... que é para essas que a gente está aqui para falar, porque é possível, por exemplo, nas páginas das redes sociais, Facebook, é possível mandar tirar aquela postagem. Sim, com certeza. Né? Agora, a que veiculou o mundo, infelizmente não. Então, assim, se você tem esse princípio, não faça. Se fez, agora tem que buscar os meios judiciais, embora não irão alcançar aquilo que seria o ideal, mas vão pegar a pessoa. Que caso que o senhor tem aí para contar pra gente que o senhor viu a justiça
valer, né? É, legal. Isso é legal falar o caso concreto, porque as pessoas começam algumas se identificar com o fato, né? Então, por exemplo, nós temos um caso em que uma mulher não era muito jovem, já com algumas frustrações, algumas fraquezas, né, de relacionamentos, se envolve com uma pessoa também madura, falando de uma faixa etária aí de 50 anos de idade, pessoas que, ao nosso sentir, são pessoas maduras, já sabendo o que estão fazendo, e numa troca não é nem de imagens, na verdade é uma chamada de vídeo ao vivo, pelo WhatsApp, por exemplo, que você chama, você compartilha, você está com saudades e às vezes você compartilha partes do seu corpo num momento de vulnerabilidade e tudo ok, não há crítica sobre isso, porque é uma cumplicidade. E você já vê que a pessoa que está recebendo essa imagem, ela já está filmando, ela já está gravando. Então eu já começo a entender que existe já maldade nesse princípio, ela já não é tão inocente assim, né? Porque ela estava numa conversa ao vivo, mas estava gravando. E qual é o intuito de gravar? E aí você questiona, você não está gravando, né? Não, jamais, meu amor, que eu vou fazer um negócio desse. E você confia. E aí, partindo dessa confiança recíproca, o cara simplesmente joga numa rede social e ainda dando a entender que seria terceira pessoa, com requintes de crueldade, né? Acabou com a vida dessa mulher, não temos dúvida disso, porque ela passa por psicólogo até hoje, ela não consegue inaugurar um novo relacionamento, porque tem os medos dela, em especial para poder compartilhar. Porque você imagina para essa mulher hoje encontrar um novo parceiro e, sendo fiel a ele, contar o que aconteceu. Ela não vai conseguir contar. Então, assim, existem bloqueios, né, que fazem com que essa mulher daqui para frente nunca mais viva uma vida normal. E aí ela vai se reclusar no seu próprio mundo, criar uma redoma e vai viver infeliz pro resto da vida, né? Importante isso ressaltar, porque a mulher, depois que isso... Uma coisa na intimidade, na confiança. Quando isso vaza, a mulher, as que eu convivo, na delegacia da mulher, as mulheres do meu convívio e algumas vítimas desse tipo de situação, ela se culpa. Isso, tem muito disso, é isso aí. A mulher, ela acha que ela é a vagabunda, muito triste isso. que ela é que é a culpada, que ela é que não deveria ter feito, quando na verdade era um relacionamento entre duas pessoas, que no caso é homem, mulher, mulher e mulher, a gente confiou na pessoa e ela se culpa por algo que na verdade foi feito ali no momento de carinho, de atenção, de namoro virtual. Exato. E aí essa culpa, para não ser mais exposta mais uma vez, ela não fala. E ao não falar, essa pessoa faz outras vítimas. Sim. Porque não falou, não aconteceu nada, fiz e aconteceu e não aconteceu nada. Então, a gente está aqui nesse podcast. Muito obrigada, doutor, por o senhor ter vindo para falar para você. Se você foi vítima ou conhece alguma vítima desses crimes virtuais, usando a sexualidade, a intimidade dessa pessoa, procure o doutor, procure a mim, lá nas minhas páginas, procure ajuda. Não deixe de denunciar. Porque quando você denuncia, olha o que acontece. Que o senhor citou um dado interessante no começo da nossa fala. A lei era um pouco branda, agora já está mais intensa, porque houve muita denúncia. Sim. Então, são muitos casos. Eu assim, não tenho estatística disso, mas a gente quer dizer assim, se você conhece alguém, se você está passando por isso, não fique calada. Porque ao ficar calada, você vai ajudar essas pessoas a continuarem fazendo isso. Então, eu estou muito contente com a sua vinda aqui. Eu acho que a gente precisa orientar essas pessoas que tem como dar um basta, sim. Talvez não vai alcançar o que é necessário, mas vai parar aquilo que é possível. Sim. Por exemplo, no Facebook, as imagens que foram veiculadas podem ser tiradas, pode pedir quebra de sigilo. Tem certas vantagens que podem ser feitas que não vai te deixar plenamente, mas eu acho que vai trazer um pouco de justiça, né, doutor? Assim, importante, muito importante isso que você falou. Inicialmente, a mulher tem que entender que ela não tem culpa disso. Não é ela que é a vilã. É o pilantra que divulgou a imagem. Então, esse é o primeiro princípio.
E ela indo até uma delegacia de polícia, isso não vai transformar ela numa mulher menor ou maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto as delegacias de polícia, se você não quiser um confrontamento com uma delegacia tradicional, existe a DDM, que é uma delegacia especializada para os crimes contra a mulher, que já ampara ela. Isso. E ela tem geralmente é uma delegada de polícia, que é titular, dificilmente será um homem, e essa delegada, ela tem todo o trato para poder administrar essa situação. É muito importante que você tenha o acompanhamento de um advogado criminalista, porque ele também sabe o caminho. E ele vai acompanhar, não desmerecendo o trabalho da polícia, mas sem sombra de dúvidas, tudo que é acompanhado, que é policiado, é um pouco mais bem feito, né? É mais aperfeiçoado. Então, acho importante que tenha um acompanhamento, porque o seu advogado vai ver tanto a regularidade desse procedimento investigativo, que em sede de delegacia de polícia vai apurar todo esse crime, e depois transformar ele num processo crime junto ao Poder Judiciário, que também tem todo um resguardo, todo um cuidado para que a identidade dessa mulher não seja exposta. Isso é muito importante de dizer. Isso é muito importante se saber que chegando numa delegacia de polícia, toda a sua qualificação ela é preservada. É um inquérito policial que segue sobre segredo de justiça, sobre segredo da polícia. Então, não é qualquer advogado que vai chegar na delegacia de polícia e acessar esse inquérito policial. Tem que ser um advogado constituído, com interesse na causa. Não é simplesmente eu quero ver, não. Você tem que ser constituído ou pelo autor do crime, que tem o direito de verificar o inquérito, quanto da vítima. Então, a sua identidade vai ser preservada. No Poder Judiciário também existe um provimento que determina que os processos judiciais onde se tem crimes sexuais, crime com menores, seja levado sob segredo de justiça. E também é importante salientar que as delegacias de polícia hoje têm tecnologias muito importantes e eficazes para poder identificar esses criminosos. Da onde partiu, quando partiu, porque é muito simples, o cara vai falar, mas não fui eu que... Esse é um medo assim recorrente. A mulher fala, mas ele vai falar que fui eu que divulguei. Ele não vai falar que foi ele. Não, não é simples assim. A tecnologia hoje está extremamente avançada e é perfeitamente possível e fácil para a delegacia de polícia identificar quem que inaugurou essa divulgação. Porque o que importa não é o segundo que passou, é o primeiro. Ele que é condenado. Esse que teve o dolo. Os que divulgaram a imagem também devem ser condenados, porque você pegar uma imagem de uma pessoa que você não conhece e ficar divulgando também é outro canalha, né? Porque não tem que ficar divulgando esse tipo de imagem. Mas o cara que inaugurou, sem sombra de dúvidas, é o maior. É ele que responde. É ele que responde. E essa penalização, é importante saber que hoje está dando prisão. É isso que eu quero que você fale. Vai dar prisão, sim, porque com essa majoração dessa pena, de 4 a 10 anos, fez com que o regime inicial seja, no mínimo, semiaberto. Então ele vai para a prisão, porque no Brasil não tem regime semiaberto. O semiaberto é dentro do sistema prisional. Não tem essa de sair para trabalhar e voltar para dormir, não tem nada disso. Você vai entrar no sistema prisional e você vai ficar preso. Porque teve uma lei recente, de 2024, que determinou que os crimes hediondos não são passivos de saída temporária. Eles cortaram a saída temporária. Isso foi ótimo. Então, obviamente que o Poder Legislativo vem intensificando essas penalizações, dificultando a vida de quem comete crime. Agora, foi muito importante o que você falou, assim, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário só se preocupa com causas que eles têm conhecimento. Aí as mulheres, e isso, graças a Deus, vem mudando, porque as mulheres mais velhas, elas tinham um medo maior. As mais jovens, elas já são mais encorajadas para esse tipo de situação. Agora, também é importante dizer o seguinte, os pais também. Os pais precisam fiscalizar isso, porque a gente tem índice de suicídio com crianças, com menores, jovens. Porque, imagine, uma menina de 16 anos de idade confia no namoradinho. O namoradinho vai e divulga para a escola. Essa menina nunca mais vai entrar na escola, vai se sentir a mulher mais suja do mundo, porque é o que você falou, ela se
autopunem, elas acham que elas são as responsáveis. Quando não são. Quando não são, sem sombra de dúvidas. E aí elas se matam. Isso existe, isso é verídico, isso é fato. Então, a gente como pais também tem que se preocupar. E às vezes nem chega a ser na estatística que morreu por isso. Exato, um suicídio porque a gente não sabe o porquê. Exato, isso é importante também você falar, porque existe um número grande de jovens se suicidando e a gente não sabe a causa. Às vezes ela morre com a causa dentro da cabeça dela. Às vezes nem os pais ficam sabendo por que ela se matou. E uma das causas pode ter sido uma chantagem, que faz chantagem. Que a pessoa, ela não só, o canalha, o criminoso, ele não só filma e prolifera, ele chantageia, ele mostra pra vítima o que ele tá fazendo. Exatamente. Ele só não joga na rede. É. Ele mostra pra pessoa, tem a maldade de deixar a pessoa cada vez mais aprisionada a ele dentro disso. Então, assim, a gente está aqui nesse podcast para dizer para você que ainda que você esteja, se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, aprisionada, precisa se libertar. E não tem outro jeito para a estatística mudar, para melhorar, que o legislativo se coloca cada vez mais forte, já está melhorando, mas pode melhorar mais, a gente precisa falar. E é algo que machuca a mulher. Mas aí vem o segredo de justiça, que é uma ferramenta para você não temer. E falar, porque você vai ser protegido, não vai ser duplamente exposto. Vai estar ali protegido e tem que falar para mudar isso. Essa questão do suicídio, eu acho ela muito peculiar. É um tema que a gente devia voltar e falar dele. Aí sim com estatística, porque morre-se muito, a gente não sabe por que morreu. Sim. Tem muito abuso também. Sim. E tem essas exposições, né? Às vezes tem casais, e aí a gente vai para um outro caso, que faz essa brincadeira, filma e depois separa. E aí também, não é só um namoro, aí também expõe, como você falou. Eu tive um caso como esse, que eu administrei aí no judiciário, que versa exatamente sobre isso. Um casal saudável, em tese, e eles tinham o hábito de filmar alguns relacionamentos deles. Não sei por que razão, também não me importa, mas eles filmavam. E ele tinha esse conteúdo guardado no celular dele. Dado o momento, eles se separaram. Essa moça foi embora para Minas Gerais, ela estava em São Paulo. Ela foi para Minas Gerais e ela reencontrou um namorado de infância. Ela retomou um relacionamento e se casou com esse cara. E esse infeliz aqui de São Paulo, que não sei por que razão, inconformado, não sei o que ele tinha, ele simplesmente achou o contato do cara e começou a mostrar para ele tudo que ele fazia com a namorada dele. Veja, olha que sujeira, né? Que nojento, né? Então, aí, obviamente, também foi penalizado, mas os crimes cometidos, infelizmente, né? Os crimes cometidos antes de 2025, ele tinha essa penalização de 1 a 4 anos. Então, ainda que o cara, obviamente, tenha essa passagem, que isso vai macular a vida dele, ele vai levar para o resto da vida, e um crime sexual, né? Que se um dia ele, se Deus quiser cair novamente e for cair no sistema prisional, ele não vai poder ir no normal, porque senão vai acabar com a vida dele. Mas, enfim, ele não vai ser penalizado por esse único crime. Agora, nos crimes cometidos a partir de dezembro de 2025, nesse ano de 2026, eu não tenho dúvidas de que a gente vai enfiar esses caras no sistema prisional. E vai ser, ó, para experimentar o sabor da prisão. E quando a gente também fala, dando um link nessa história que você falou do suicídio, às vezes, para uma mulher, ter morrido é até melhor. Mas morre porque ela morre em vida, exatamente. Morre. Ela vive morta. Morre. Porque ela não vive mais, ela não se relaciona mais. Ela se sente suja. Isso. Ela se sente vagabunda, que é o que vão dizer. Ela se importa muito com o que o entorno de outras mulheres vão pensar dela. E aí o apelo aqui para as mulheres. Uma mulher tem que segurar a mão da outra mulher. E é porque importante a vulnerável também. é a mulher. Né? O canalha é o cara. Então, assim, uma mulher, quando vê a outra passando por violência, não tem que julgar. Mesmo porque já foi feito. E então, até outra mulher, viu?
que... num relacionamento homoafetivo, também existem mulheres que fazem isso. Tem. Né? E também vai ser penalizada da mesma forma. Porque é o ser humano mal, né? O ser humano sempre foi um bom e um ruim. Exatamente. Agora tem gente que é ruim ao quadrado. Tem gente que é ruim ao cubo. Então, assim, porque eu acho que a intimidade de alguém é intimidade, a palavra já diz, né? Sim. É algo para ser preservado. Quando a pessoa, por vingança ou por descontentamento, vai expor, é algo que eu acredito, doutor, que embora só tenha sido depois de dezembro de 25, a pena vai ser já mais forte. Sim. Mesmo porque estava caminhando. Vão dar algo, mesmo que o crime foi antes... Uma resposta, né? Mesmo que o crime foi antes, mas porque já existe a lei de 25, na hora que for dar a sentença, já vai tentar achar todos os meios para poder ajudar. Sim. Porque já tem uma legislação maior. Então, assim, a gente quer dizer que você não está sozinha, que você tem a justiça, sim. As delegacias da mulher, as delegacias de defesa da mulher, elas são para isso. Vai com alguma amiga, pede para conversar no privado, porque você merece, porque você sofreu um crime. Né? Você é a vítima, você não é a pessoa vagabunda, ou a errada, ou aquela que fez algo que não deveria fazer. Não, você fez um relacionamento de confiança. Sim. Então não pode esquecer disso e buscar os seus direitos. Claro. Porque nós, mulheres, temos que denunciar cada vez mais para não haver. E eu penso assim, como o senhor é advogado criminalista, e o senhor já relatou aí bem, passo a passo, então eu gostei. Quando o senhor falou, vamos ser agora mais... primeiro, busca a delegacia, sabe? Ser bem didático para as nossas ouvintes aqui, quem participa aqui, quem está saber o que ela tem que fazer primeiro. Resumindo, porque até para ouvir um podcast desse, dói. Com certeza. Dói até na mulher. Até para quem está vivendo, né? Então, assim, de maneira bem didática e prática, pragmática, faça um resumo dos passos que ela tem que fazer para ela obter um êxito no processo judicial. Bom, então, inicialmente, o que eu penso? Eu volto a frisar, eu sou pai, antes de advogado, e eu tenho filhas, mulheres, e uma das coisas, apesar de ser conservador, eu acho que você tem que conversar com a sua família. Eu gostaria muito que, se minha filha estivesse vivenciando um problema como esse, ela trouxesse esse problema até mim, para que eu pudesse colaborar de alguma forma para ela resolver essa questão, porque você estando sozinha fica muito mais difícil de você progredir. Aliado a isso, depois de junto com a sua família procurar um advogado criminalista, se você não conhecer você procure saber com amigos, etc., sem abrir os problemas, mas um advogado criminalista para que ele possa iniciar o procedimento investigativo dentro de uma delegacia de polícia. Porque se você chegar com a cara e com a coragem numa delegacia, eu não imagino que o procedimento seja iniciado de uma forma, não desmerecendo o trabalho da polícia, mas pelo volume de trabalho, talvez não seja da forma que você espera e que você merece. Então, um advogado vai fazer com que a coisa aconteça de forma séria. Ele vai acompanhar, confie na polícia, porque a polícia tem muitos mecanismos para investigar isso de forma satisfatória. E aí, com o acompanhamento desse advogado, vai chegar até o Poder Judiciário vai cuidar de você e vai sim responsabilizar esse canalha que acabou fazendo isso com a sua vida. Não guarde para você. E é importante também dizer o quê? Que é importante você ter a responsabilização, essa resposta, para que você tire essa culpa de dentro de você e entenda definitivamente que quem está errado na história é ele ou ela e não você. Tá certo? Acho que é esse o caminho que a gente tem que traçar. Então, por isso que eu recomendo, né? Porque é uma visão humanizada que você tem. Eu conheço você, o seu caráter, a sua postura. Então, deixa suas redes sociais, porque eu acho que não é fazendo propaganda, mas é vendo a maneira como você fala. Quando você falou, só de pensar que uma das suas filhas poderia passar, você se emociona, o seu olho... só de pensar nisso. Então, há uma sensibilidade aí. Então, assim, eu recomendo mesmo. Então, fala as suas redes sociais para quem precisar. Você me acha... o meu Instagram é doutor, com DR, né? Não doutor completo, só dr.
Adriano Kawasaki. Kawasaki é Kawasaki, igual da motocicleta aí. Então, se tiver alguma dúvida, independente, não é uma questão de contratação, mas pode mandar no meu Instagram, qual o seu medo, qual a sua história, o que você precisa, o que eu puder colaborar, sem sombra de dúvidas, pode contar comigo aí. Você falou de medo. Eu tenho um medo novo agora. É da IA. Que a gente vê que as redes, ela prolifera essas coisas. E agora vem a inteligência artificial. Como temos seres humanos bons e ruins, vamos fazer uso desse mecanismo, dessa grande potência de tecnologia também. A lei já tem algo que poderia ser vantajoso caso aconteça da manipulação através da IA? Então, a inteligência artificial é algo muito novo, né, no nosso ordenamento jurídico. Mas eu imagino que eu até postei no meu Instagram, tem um post lá, que ele fala sobre os artistas que estão sofrendo com nudez montada pela inteligência artificial. Pasme, mas isso vem acontecendo. Eles colocam o rosto da pessoa e o corpo de uma outra. E eles fazem qualquer semelhança é mera coincidência, né, nesse caso. E as pessoas acreditam, e aí isso difama, isso causa constrangimento, e isso vem acontecendo. Então tem esse lado negativo da inteligência artificial. Por um outro lado, eu imagino que o Poder Judiciário ele vai conseguir, talvez, com a ajuda da inteligência artificial, impedir que as imagens de uma determinada pessoa seja propagada. Porque a inteligência artificial ela é capaz de identificar essa imagem e aí pode não ser divulgada, ela é cortada e não é divulgada para o mundo. Então, eu acho que, olhando pelo lado bom da inteligência artificial, a gente vai poder, talvez, num futuro próximo aqui, ter a colaboração dela para evitar essa propagação aí. Olha que coisa boa, notícia boa, né? Aquilo que poderia ser usado para o mal vai poder ser revertido para o bem. Doutor, muito obrigada. Não tenho palavras, não, para dizer obrigado. Vai ser sempre obrigado, obrigada, porque você é uma pessoa humana e que ajudou a colocar as coisas aqui para quem está assistindo no seu devido lugar e incentivou a mulherada a denunciar. E eu quero muito que você ouça o conselho do doutor, nos procure, eu também me coloco à disposição, com muita discrição. Embora eu seja uma pessoa pública, esse tema é tratado por mim de uma forma muito individual, muito delicada, porque a gente sofreu na minha família, e as minhas irmãs sofreram vários tipos, né, de violência, inclusive essa. Então, assim, eu vou tratar isso de uma maneira para te ajudar também a chegar nos canais de denúncia. Então, também pode chamar aqui, pode chamar como você quiser, assim como o doutor e eu, nós somos pessoas que temos uma relação com isso humanizada. Então, conte com a gente, denuncie, vamos pôr esses palhaços aí, esses canalhas. Na cadeia. E acho que, para finalizar também, é importante a gente salientar que não só a esfera criminal, mas nós temos também a esfera civil. Verdade. Que ela traz uma reparação civil. É verdade. Por danos morais. Podíamos falar disso outro dia. Isso. Porque os danos... Aí vai receber... Pode falar aí, mais claro. Mas, assim, não é um valor que vai te deixar rica, e nem mas vai penalizar ele também, não só na prisão, como no bolso também. Então, é um assunto para um próximo podcast. Okay. Então, você não está sozinha na esfera criminal, você vai ter justiça. E também o processo pode ser atrelado na cível com reparação monetária. Disso que a gente está falando. É isso aí. Se você incentivou até agora, na cível, talvez. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada de verdade. Vamos fazer uma foto aqui. Você gostou?